Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians vence o Cruzeiro, engata a quinta vitória seguida, escapa definitivamente do rebaixamento e mira sim a Libertadores, que agora é uma realidade. Memphis e Yuri decidiram, mas são preocupações daqui pra frente. Vamos falar sobre isso? Bom, turma, o jogo aberto recém terminou, eu ainda tô aqui na Band, na nossa sala Google, feriado, jogo diferente, 11 da manhã, consegui ver o jogo durante o programa, né, dando aquela espiadinha no celular, a gente tinha um monitor paralelo ali durante o programa para poder observar e estou aqui para falar sobre essa vitória. Mais do que qualquer circunstâncias relacionadas ao resultado, e realmente a gente precisa falar sobre algumas questões, como por exemplo, a atuação do time no primeiro tempo, que teve um começo muito bom, depois uma recuada, um segundo tempo de um pouquinho mais de sustos e tudo mais, a gente não pode descontextualizar. Um jogo 11 da manhã com 30 graus, mais de 30 graus de temperatura, ele muda completamente a configuração. O Memphis Depay, inclusive, saiu dizendo que nunca na carreira jogou nesse horário. Inclusive ele diz, eu não sei por que fazem isso. Evidentemente, o time não conseguiu um melhor resultado, uma melhor performance por conta disso também. Duas paradas para hidratação e tudo mais, mas, gente, é insano, né? A gente sabe, poxa, a gente está se encaminhando, né, para um verão aqui no Brasil, 11 da manhã de uma quarta-feira, não consigo entender essas coisas, mas, enfim, o fato é que além de tudo isso, o mais importante é o resultado final. Mas assim, vamos falar das escolhas do Ramon Dias e também debater Ramon Dias, que eu acho que é uma questão importante. Por exemplo, ele surpreendeu na escalação, pelo menos do que a gente tinha de informação, de que o Kaká estaria mais pronto do que o André Ramalho. Que o André Ramalho talvez fosse para um próximo jogo contra o Vasco no final de semana, pudesse até ser relacionado, mas dificilmente como titular. O Kaká sim poderia aparecer, ele estava com dificuldades na defesa, né, exatamente por conta da lesão desses dois, e voltando de lesão, o Félix Torres com a seleção equatoriana, então o Gustavo Henrique, qual parceiro ele teria? E o André Ramalho foi o titular. E acho que fez uma boa partida, né? Não só pela assistência que ele dá para o gol do Yuri Alberto, mas o André Ramalho é um jogador que aos pouquinhos está readquirindo, né, a sua melhor forma, né, parecido com aquela que ele chegou no Corinthians, né, muito bem dominante, especialmente numa linha de três. Fez uma parceria com o Gustavo Henrique, a defesa se atrapalhou em alguns momentos, né, ele tomou, a defesa tomou alguns sustos, né, o gol acho que desvia no Gustavo Henrique, tem aquela indefinição também, quase sai o gol, mas que ele salva depois numa recuperação no chute do Lautaro Dias, quando o Hugo sai ali meio, né, bate nas costas dele, uma loucura, uma confusão, mas é isso, né, tem o calor, tem um bom tempo sem jogar, né? Acho que 10 dias mais ou menos, ou mais por conta da data FIFA, e voltando de lesão. Numa lesão que a gente imaginou que ele fosse demorar mais para voltar. O Fagner sentiu uma indisposição, na verdade ele teve um quadro de infecção respiratória, nada grave, né? Mas uma gripe muito forte, acabou sendo barrado do jogo, e o Mateuzinho, nem sei se ele seria o titular, mas o Mateuzinho acabou compondo ali, até perde um gol, né? Numa grande jogada do Memphis no primeiro tempo pela esquerda, ele chuta, o Anderson, não foi o Cássio o goleiro, né? Rebate, o Anderson fez uma boa partida até, ele rebate, o Mateuzinho chuta, mas chuta fraco, né? Se ele chuta em cima era caixa, ele chuta rasteiro e o Zé Ivaldo acho que acaba salvando ali, quase que em cima da linha. O Matheus Bidu no lado esquerdo e o Ranielli, né? O José Martínez com a seleção também, né? O Charles acabou perdendo um pouco de espaços, entrou no segundo tempo no lugar do Carrilho, mas aí você tem o Ranielli e aí aqueles dois vértices de um losango, né? Ele abre com o Ranielli, Breno Bidon, pela esquerda, André Carrilho pela direita e o Rodrigo Garro na ponta desse losango, com o Memphis e o Yuri alternando lá na frente. O Memphis fez um partidaço, mesmo com a questão física atrapalhando no segundo tempo, mesmo com o time baixando o seu ritmo, ele esteve próximo do gol em várias oportunidades. Mesmo no segundo tempo, quando o time já estava um pouco num ritmo mais abaixo, quando ele visivelmente já não estava mais a pleno, ele ainda num taquinho ali de perna esquerda, desvia um cruzamento, a bola bate na trave e ele quase faz o terceiro. Foi o lance em que ele sentiu uma cãibra, né, muito forte, acabou caindo fora do gramado, só que ele retorna para o campo. O argumento dele foi que ele voltou para o jogo, ele tentou caminhar e acabou sentindo, vendo que não ia dar para continuar e acabou caindo no gramado. A arbitragem do Jonathan Pinheiro entendeu que ele estava tentando matar tempo, né, o Corinthians vencendo, calor, aquela coisa toda, e aplicou um amarelo. O problema é que esse amarelo era o terceiro, e por conta disso o Memphis
Memphis não jogará contra a equipe do Vasco da Gama, vai fazer falta, evidentemente. Se a gente pode dizer que há uma virada de chave do Corinthians na temporada, no Campeonato Brasileiro, na temporada, né? Porque o Corinthians não consegue mais êxito nas Copas, não é por culpa dele, pelo contrário, ele fez a sua parte. É por conta da chegada de Memphis Depay. Claro que a janela foi muito boa, claro que o Yuri cresceu, mas cresceu muito por conta da chegada do Memphis. O Rodrigo Garro também cresceu por conta da chegada do Memphis. Então, ele, além de entregar aquilo que lhe cabe, com gols e assistências, o Memphis também potencializou os jogadores à sua volta. Então, é significativa a entrada do holandês. Gol custa caro, bom jogador custa caro, mas ele foi determinante. A chegada do Memphis Depay foi determinante para que o Corinthians renascesse na temporada, renascesse no ano. O Corinthians é outro. A gente estava falando de um Corinthians disputando para não ser rebaixado. E isso já não existe mais no horizonte corintiano. O Corinthians, aos 44 pontos, eliminou completamente o risco de rebaixamento. Completamente. Inclusive, nesse momento, até a rodada passada, a nota de corte era 44. Então, acabou. Acabou e o Corinthians ainda tem jogos a fazer, tem mais 4 partidas. O Corinthians não será mais rebaixado e, pelo contrário, hoje ocupa a nona colocação, está a 3 pontos do 7º colocado, que é justamente o Cruzeiro, adversário que o Corinthians venceu hoje. Então dá para pensar muito numa outra situação. O G4 é impossível, ou G6, mesmo G6, porque aquele pelotão se distanciou, mas a partir da 7ª colocação, em que o Corinthians está a 3 pontos, e isso hoje daria uma vaga na pré-Libertadores, estamos falando sim de uma realidade. E estar na pré-Libertadores significa também estar na Copa do Brasil. E mais do que isso, se tudo der errado, o Corinthians praticamente se garante numa Copa Sul-Americana, o que lhe dá calendário para a temporada que vem. Porque a gente até, em algum momento, chegou a pensar que o Corinthians ia disputar apenas o Brasileirão e o Paulista, como a temporada do Santos foi em 2024, que seria terrível, porque você perde prestígio, você perde capacidade de receita, né, de movimentar o torcedor. Vejam só esse ano, né, com todas as dificuldades, como foi bom. O Corinthians, a cada 3 dias, tinha uma decisão. Isso movimenta tudo, né? E fez, inclusive, com que o Corinthians fosse ao mercado, contratasse mais, motivasse mais o torcedor, mesmo com todas as dificuldades. É isso aí, fiel torcida! Tudo bem com vocês? Como é bom estar chegando aqui nesse feriado, após uma vitória sensacional, após uma vitória espetacular do Corinthians para cima do Cruzeiro. Memphis Depay fez o gol e agitou a Neoquímica Arena. Que golaço do Memphis Depay! Tirando o marcador de cima dele e batendo de chapa, batendo no ângulo. Joga a luva, goleirão! O Corinthians vem crescendo cada vez mais e vamos sim conquistar essa vaga inédita para Libertadores ou para a Copa Sul-Americana. Corinthians está evoluindo gradativamente. Agora só resta saber o seguinte: o presidente Augusto Melo tem que resolver a situação financeira do clube para que na próxima temporada o Timão possa ficar ainda mais forte com a chegada de jogadores mais qualificados, jogadores mais experientes, que é o que toda fiel torcida quer. Vocês concordam? Me diga o que vocês acharam sobre essa grande vitória do Timão para cima do Cruzeiro. Quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!